Defesa de Bolsonaro insiste, sem Dino e Zanin no caso. Vamos lá. A defesa de Jair Bolsonaro recorreu ontem e pediu que o plenário do Supremo Tribunal Federal discuta os pedidos de impedimento dos ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino na análise da denúncia de golpe de Estado. No último dia 28, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, negou as solicitações dos advogados. Bolsonaro alegou que tanto Zanin quanto Dino já processaram o ex-presidente no passado, Em ofícios enviados a Barroso, os dois ministros afirmaram não ver impedimento para participar do julgamento. Os dois fazem parte da primeira turma, que é o colegiado que será responsável por analisar essa denúncia. Olha aqui, já expliquei isso aqui, né, muitas vezes, mas explico de novo, né? Não há razão para impedimento. O senhor Celso Vilardi, advogado, doutor Celso Vilardi, entende que sim, porque processaram em casos que acabaram indo parar. Veja, o fato de que eventos relacionados a processos tenham ido parar no inquérito do golpe, né, e mesmo sejam listados na denúncia da Procuradoria, nada disso cria impedimento para os ministros. O doutor sabe, obviamente, que é outro processo e sabe que não é isso que está na lei, né, no Código de Processo Penal. Agora é a velha história, a defesa tem o direito de tentar, né? Então agora está pedindo que o pleno se manifeste. Muito provavelmente o pleno vai se manifestar. E acredito que o pleno vai dizer, eu não vou me arriscar a dizer o placar, né? Mas acredito que o pleno vai dizer que os ministros não estão impedidos. Né? Mas será que até os dois ministros que o Bolsonaro indicou vão dizer isso? Eu não sei. Eu não vou ficar cantando o voto, né? Eu sei, por exemplo, eu poderia não saber isso, mas eu sei, né? Eu sei que o André Mendonça, por exemplo, atuou num caso envolvendo terras indígenas, o marco temporal. Vejam só, quando ele era advogado-geral da União, vale bem, ele atuou num caso sobre marco temporal. Quando essa ação em particular foi ser votada, aí ele estava impedido, automaticamente impedido. O artigo é muito claro. Agora, para decidir a constitucionalidade ou não da questão, o que é que o Supremo decidiu? Não, a constitucionalidade, em tese, ele pode votar sim. Ele não pode votar no processo específico. Mas no tema, sobre o tema, ele pode se manifestar. E o André sabe disso. Sabe que eu estou falando a verdade. Aliás, todos sabem que eu estou falando a verdade. Eu tenho uma boa memória para essa área. Né? Então, será que os dois votariam impedimento? Bom, votar o impedimento significa se colocar também na linha do impedimento. Ficou parecendo coisa de futebol, né? Por falar em futebol, vale bem, vocês foram garfados ontem, vale bem. Você foi garfado. Vamos apelar a STF aí. Tem que apelar ao STF, viu? Não, o São Paulo foi garfado ontem. Com a devida vênia, viu, Arthurzão? Mas no dia que aquilo for pênalti, eu vou te contar o seguinte. Né? Acabou. Vai ter pênalti, assim, basta você parar, é pênalti. O outro tropeça no seu pé, é pênalti. Né? Não que eu tô com medo de enfrentar o Palmeiras. Não é isso, não. Mas... mas serão 2 jogos, o Arthur então... está pensando assim, não basta opinar sobre direito, agora fica falando sobre Serão 2 jogos, é mais emocionante. Foi. Mas até o Arthurzão deve ter falado assim... Não, eu achei que não foi também. Não foi. Esse é um homem decente. Esse é um homem grandioso. Não foi. Agora, não usar nem o VAR, cara. Pois é. Que sentido faz isso? Enfim. Aí o pleno vai julgar. Acho que não vai. O ideal, né, o correto, seria que houvesse uma maioria mesmo, né?
Correto seria que houvesse uma maioria. Vai ter? Não sei. Né? STF termina julgamento que muda foro de políticos. Está aqui a outra questão, né? Porque a defesa do Braga Neto não quer que o Braga Neto, aliás, diz que toda essa coisa de golpe não deveria estar sendo julgada no Supremo. Deveria estar na primeira instância. O tio já explicou isso aqui também, mas o tio explica de novo, não tem problema. Vamos lá, vai. Por 7 votos a 4, o STF concluiu a votação que muda a jurisprudência sobre foro especial para políticos investigados na corte. A maior parte dos ministros aprovou a seguinte tese do relator Gilmar Mendes: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou ação penal sejam iniciados depois de cessado o seu exercício. Que mais? Vamos lá, vai. Aí eu explico tudo. Dino complementou: em qualquer hipótese de foro por prerrogativa de função, não haverá alteração de competência com a investidura em outro cargo público ou sua perda, prevalecendo o foro cabível no momento da instauração da investigação. O ministro Gilmar Mendes propôs a nova interpretação para que crimes funcionais sigam no STF, mesmo após a autoridade deixar o cargo. Ele argumenta que a regra atual permite que investigados escapem do julgamento ao renunciar ou não se reelegerem, por exemplo. O ministro disse o seguinte: o parlamentar pode, por exemplo, renunciar antes da fase de alegações finais para forçar a remessa dos autos a um juiz que, aos seus olhos, é mais simpático aos interesses da defesa. Votaram contra a mudança apenas os ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia, Edson Fachin e André Mendonça. Então, atenção, passa a valer no Supremo, e já tinha maioria para isso. Isso não tem, atenção, não tem nada a ver com Bolsonaro, são casos anteriores a Bolsonaro. A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo. O Gilmar está dizendo, estava servindo o quê? Termina o mandato, aí pula, vai para baixo, muda de instância. Não muda. Fica ali. O caso do golpe, etc., o inquérito começou com Bolsonaro no cargo, está fora do cargo, vai ser julgado no Supremo. Aliás, esse caso já era do Supremo por outras razões, não vou entrar em minudência. Mas agora a coisa fica mais clara e explícita ainda. E só para demonstrar que não é conspiração nenhuma, os bolsonaristas consideram, por exemplo, que o Edson Fachin é o pai, porque foi o Edson Fachin que tomou na condição de relator, disse que os processos contra o Lula estão anulados, por causa da competência que não é de Curitiba. Edson Fachin, esquerdista, não sei o quê, Carmen Lúcia, indicada pelo PT, né? Vejam que está lá, o André Mendonça votou contra, mas você tem 3 indicações de petista aqui também. Só que eles são minoria, perderam, 7-4. Então, o caso Bolsonaro, o caso do golpe, vai ser julgado pelo Supremo, ponto final. Enfim. E basta, e ponto e basta. Né?